Raul, deixa eu tirar uma dúvida contigo de alguém que podemos debater economia até infinito e direito eu tô mais para aprender do que para debater. Eu vou dar um exemplo bem básico para do exemplo surgir minha pergunta. Eu vou dizer no exemplo louco que eu acredito em Deus e você não. Então nós temos opiniões diferentes sobre um assunto. Pode ser qualquer coisa, coisas que gerem polêmica para facilitar. Como eu saber aonde está o limiar do que é fake news e do que não é fake news? E além desse limiar, onde é que está essa linha que separa o que é fake news do que é opinião? Porque nada impede de eu poder dar opinião. Então, essa linha é uma linha bem tênue. E quem seria o julgador? Como eu vou julgar todos os posts de redes sociais? Todos os posts, vai ser o próprio Telegram, que isso estou me lembrando por causa da confusão do Telegram, que da confusão foi do jornalista lá, que não podia ter grupo. Então, como definir essa linha que separa opinião de mentira, que pode levar a falar mal, sei lá como o direito julgaria isso, e quem seria esse juiz que iria julgar? As próprias redes sociais, o judiciário? Como fazer isso num dia a dia e prático? Por favor. São duas ótimas questões e bastante complexas também. Bom, em primeiro lugar, como se definir o que é fake news e o que é mera opinião ou o que é uma interpretação de fatos, né? De fato, não existe assim uma regra explícita. O que a gente tem é o confrontamento de fatos que são palpáveis, são constatáveis e que sabidamente se colocam como verdadeiros, né? Vou trazer aqui um exemplo. Nessa questão do Celso Daniel, né? Enfim, qual foi a decisão do ministro? Para onde ele caminhou? Foi, olha, a gente já teve um inquérito sobre isso, esse inquérito ele foi reaberto 2 vezes, não existiu menor verificação de qualquer correlação, tá, entre o Partido dos Trabalhadores e essa fatalidade. Então, a justiça se posicionou de que não existe essa possibilidade fática. Tá? Aí uma coisa é você dizer, olha, diante desse cenário, eu ainda assim nutro uma suposição de que pode ter ocorrido. Outra coisa é você falar, olha, o judiciário demonstrou que existe um nexo evidente entre a morte dele e o PT. Tá? Aqui eu acho que são 2 linhas bem diferentes. Né? De um lado, você tem uma posição que não é fundamentada. É uma posição que ela nega o fato de já ter tido uma investigação nesse sentido. Do outro, você tem uma opinião que ela não é verdadeira, porque ela diz o que efetivamente não aconteceu. Ou seja, o judiciário teve uma posição sobre esse tema que conduz a uma concepção de que houve uma ligação entre o Partido dos Trabalhadores e essa morte. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Claro, é uma análise sempre casuística. Né? Por isso que se diz que a verificação da liberdade de expressão ela é sempre em positivo, ou seja, ela se dá depois da expressão feita, depois da manifestação. E aí você pensa naquele caso específico. Ela não é em negativo, ou seja, uma censura prévia, do tipo, você emana uma ordem judicial de que não se pode tocar nesse assunto e acabou, né? Isso não é embarcado pela Constituição. Agora, uma aferição posterior, ela é totalmente possível constitucionalmente de ser interpretada como ilícita. Sobre o segundo ponto, né? Quem vai fazer esse juízo? E essa é uma questão dificílima, porque a gente tem as redes sociais em amplo avanço de ganho de espaço e poder mesmo, e sujeita a jurisdições que não são necessariamente aquelas jurisdições em que elas estão alocadas, né? E você tem os judiciários locais, os judiciários de cada soberania. Por exemplo, o que se propõe é que as plataformas, elas são sim responsáveis por fazer uma análise de compatibilidade entre fake news e essa exposição de ideias livres, né? A gente teve o caso do Twitter do Trump, que foi, se não me engano, ele foi completamente invalidado, né? Se não me engano foi isso. A gente também tem o caso do YouTube, que ele retirou alguns vídeos, por exemplo, do presidente Bolsonaro amando do STF, porque houve uma violação das regras da plataforma. Então, essa é uma questão que ela precisa ser dada uma conformidade ainda legal. O judiciário ele tem competência para isso, né? Ele é a instância legitimada pela soberania para que faça essa avaliação, mas ele não basta para que seja
refutada todo tipo de excesso de expressão. Por isso as plataformas elas também têm não só uma capacidade para isso, né, maior capacidade, como elas também, se discute muito, tem o dever disso, né. Nessa decisão que eu já comentei, do ministro Alexandre de Moraes, cautelar, né, em relação à retirada desses conteúdos, ele deixou muito claro essa responsabilidade das plataformas, né, que elas efetivamente elas têm que dar uma possibilidade para que esse conteúdo seja retirado de uma forma mais automática, até sem uma necessidade de acionar o judiciário e sobrecarregá-lo. Mas é um assunto bem difícil mesmo. Na prática, é muito complicado a gente pensar como isso pode ser feito, né?